Fala, povo de Deus. Então a palavra de hoje fica em 2 Reis 4, do 16 em diante. Vamos começar comigo? Que fala, primeiramente, antes de começar, eu vou falar de Eliseu e Sunamita. Sunamita tinha um marido, com o marido já avançado em idade, que não poderia ter filho, né? Então vamos aqui no 16. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado ao ano seguinte, segundo Eliseu dissera. Aqui no 17, vou repetir de novo. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu dissera. E disse a seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse ao moço: leva a sua mãe. E ele tomou, levou a sua mãe, e esteve sobre seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Aqui vemos uma mulher que tinha seu marido já era avançado em idade, seu marido não poderia ter filhos. E o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, é o Deus que faz o impossível virar possível. Então, aqui no 16 ela fala assim, ó, que ele fala para ela que em um tempo determinado ela iria abraçar um filho. E ela fala: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, porque aos nossos olhos é impossível. Mas Deus é o Deus do impossível, faz o impossível virar possível. Então aqui nessa passagem de 2 Reis 4, viemos aprender que Deus faz o impossível virar possível. O homem que era avançado em idade teve o filho com a sua mulher. A mulher perdeu o filho dela morreu. E ela, como ela aprendeu a ter a fé, a acreditar no Deus o Deus que deu um filho a ela sendo impossível, ela acreditou também que Deus poderia dar a vida a ele, sendo que o impossível viria possível. Verso 23. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Quando nós viemos passar a nossa confiança, a nossa fé em Deus, para nós tudo vai bem, porque a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então, como Deus fez o impossível virar possível, que ela tinha um marido avançado em idade e não poderia ter filho, fez o impossível virar possível, ela creu também que Jesus poderia dar vida novamente ao seu filho, que morreu. E foi o que aconteceu aqui no verso de número 35. E depois desceu naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir e novamente estendeu sobre ele. E então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a esta sunamita. E lhe chamou e ela veio. E disse-lhe: toma o teu filho. A palavra de Deus, como muitos dizem, até no louvor, diz assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A gente sabe que, muitas das vezes, o que aos nossos olhos, a gente vê como assim, a gente não queria perder, como a gente perde um familiar, um ente querido. A gente vê assim: poxa, porque Deus fez isso comigo, agora eu vou sofrer muito. Mas Deus é onisciente, onipotente. O que a gente não sabe, Ele sabe. Então, às vezes Ele pega, recolhe um ente querido nosso, Ele não vem a sofrer. Não vem a sofrer, porque Ele é o Deus que está no futuro. Então Ele sabe o que vai acontecer mais pra frente. Ele sabe. Às vezes ali a pessoa está falecendo naquele momento,
Mas ele sabe que mais para frente, se ela for naquele momento, ela pode perder a salvação. Então, que viemos entender o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Muitas das vezes não vamos aceitar, porque aos nossos olhos não vamos entender Deus. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Venhamos entender, mas somente obedecer. Obedecer a palavra de Deus, a gente tem que obedecer. Eu vejo que a parte de Abraão, pai da fé, ele já era avançado em idade, ele e a sua mulher. Ele teve um filho com a mulher dele, no propósito que Deus falou que ia dar a ele, um filho. Aí Deus pediu ele, o filho dele, em oferta. Como foi muito doloroso a ele. Foi doloroso, eu creio eu que foi doloroso, foi difícil. Tipo, pô, eu queria muito ter um filho, agora eu tive. Deus está me pedindo em oferta, eu não posso negar. Se foi ele que me deu, a vontade é dele. Então, tem que seguir a vontade dele. Deus sabe de todas as coisas, irmão. Deus testou Abraão, pedindo seu filho Isaque em oferta, para ver a fé dele. Deus testifica a nossa fé, Deus testa nossa fé. Como ali, Jesus estava sobre o mar e os homens ali no barcos ali, Pedro pediu que fosse com ele. Jesus, se é tu mesmo, Jesus, faça que eu ande contigo, que eu vou até ti sobre as águas. E ali ele foi andando, chegando a um certo local, veio a dúvida nele, a falta de fé. Ele olhou para baixo e começou a afundar. Jesus estendeu-lhe a mão e levantou-lhe. E ali Deus falou: homem de pouca fé. Então, irmão, que venhamos a gente nos testificar, ler mais a palavra de Deus, que venhamos ter mais fé. Porque, mesmo que a gente não entenda, venhamos buscar a palavra de Deus, que a gente vai ter fé e acreditar e confiar. Eu sei que é difícil, você pode estar se questionando agora, mas se você perdesse um teu pai, um teu filho, você não iria aceitar. Irmão, nosso sentimento, nossas vontades carnais, nosso pensamento, a gente não vai entender. Só que o pensamento de Deus são mais altos que os meus. Os seus caminhos são melhores que o meu. Então eu não vou entender mesmo não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então que eu venha fazer, cumprir conforme a vontade de Deus. A vontade não é minha, nossa vida aqui na terra é uma passagem que viemos fazer o propósito de Deus sobre nossas vidas aqui na terra. Quer fazer o id e pregar o evangelho a toda criatura. Então, questionando ou não, que venhamos estar firme e confiar em Deus. Que venhamos confiar. A vontade não é nossa. Que venhamos só confiar. Pô, acho muito difícil, cara. Eu vejo a parte de Abraão, pai da fé. Cara, o sacrificar o próprio filho para poder fazer cumprir a vontade de Deus. Imagine, você faria isso? Sacrificar o teu próprio filho por meio de obediência à voz de Deus? É difícil. Confesso que eu não sei o que eu faria. Eu não posso afirmar que sim, nem posso afirmar que não. Porque a gente não sabe. Não sabemos, mas Deus sabe o nosso coração, Ele sabe o nosso limite. Então ele sabia o limite de Abraão. Por isso, ele pegou e fez esse desafio a Abraão. Como Jó, que era reto, temente a Deus, Satanás foi lá e pediu para que pudesse tocar em Jó. Satanás foi lá e lá no céu pedir permissão a Deus para tocar em Jó. Aí foi lá jogar na cara de Deus falando que assim, ele te serve porque você enche ele de bens. Tira tudo dele que ele pegar, vai te negar na tua face, vai blasfemar contra ti. Satanás foi lá e falou isso, que Jó só servia a Deus porque Deus só dava o bom e do melhor para Jó. Deus foi lá e permitiu que Satanás tocasse em Jó, na família dele, nos bens dele, só não tocasse nele. Só não matasse ele. Foi o que aconteceu. Mulher de Jó foi usada por Satanás.
falando pra ele, pô, tu já tá sofrendo um monte de desgraça, cara. Que é isso? Perdemos tudo. Perdemos tudo. Irmão, mesmo que seja difícil, que a gente venha fazer conforme o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes é muito difícil, vai falar assim, pô, mas o que Deus quer que eu faça é muito difícil pra mim, eu não vou conseguir. Ora, peça a Deus força para que você venha conseguir. Porque Deus deu tudo em dobro para Jó. Jó era o homem mais rico. O homem mais rico, acho que da terra, do Oriente, sei lá. Não me recordo muito bem, me desculpa por falta de ler a palavra, porque eu sou novato nisso agora. Tô começando a buscar Deus agora nesse momento. Então, Jó recebeu tudo em dobro. Se ele era mais rico, ele continuou sendo mais rico ainda, que Deus deu tudo em dobro. Então que venhamos estar firme na presença de Deus, não dar ouvido às nossas vontades carnais, porque a palavra de Deus diz que antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. É difícil se manter firme? É. Tem a tentação do mundo? Tem. Mas antes tem o teu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Mas que venhamos ter o nosso prazer nas coisas de Deus. Mano, a gente na presença de Deus é muito prazeroso estar na presença de Deus. A gente que toma aprisionado no pecado, porque a palavra de Deus diz que se a gente está em pecado, a gente é escravo do pecado. Escravo do pecado é tipo, você está dependendo daquilo, você acha que não é capaz de sair daquilo, de parar de viver aquilo. Mas quando você se converte e recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você enxerga que você tem prazer nas coisas de Deus sem você pecar. É muito prazeroso viver na presença de Deus, tem muitas coisas boas para viver. Você tem paz, só de você ter paz no teu coração, você deitar tua cabeça e você dormir tranquilo é a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. Então, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei você medita de dia e de noite, que é a palavra de Deus. Aqui é onde que você vai ter a tua conversa, você vai tirar suas dúvidas e você vai ter a tua conversa com Deus através da palavra. A palavra vai tirar toda dúvida. O Espírito Santo, que quando você se render aos pés de Deus, se arrepender dos teus pecados verdadeiramente e aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vai te ministrar. Você que não entendia, eu leio muita Bíblia, mas eu não consigo entender. Quando você abrir o teu coração para aceitar Jesus verdadeiramente, você vai passar a entender. Porque o Espírito Santo, ele te presenteia com a sabedoria de Cristo, te deixa você com o entendimento aberto. E isso não é nosso, a sabedoria é de Deus e é emprestada. E que você venha usar a sabedoria de Cristo para poder estar fazendo o ID, que é pregar o Evangelho, a palavra de Deus a toda criatura. Então, vou estar encerrando por aqui. Tamo junto. Que eu venha ter mais vídeos assim pra vocês. Então, desculpa qualquer coisa aí. Se alguém tiver alguma dúvida, venha deixar nos comentários, falar alguma coisa. Que Deus vai me ajudar a explicar a vocês. Sou novato, não sou cristão de longas datas, sou cristão vamos dizer, de agora, né? Porque eu não pensava que eu era convertido, mas agora verdadeiramente agora eu sou convertido, graças a Deus. E busco e eu mesmo a cada dia melhorar. Tamo junto, rapaziada.